Olá, gente. Tudo bem? Eu sou a Raquel Tsá, eu sou analista de macroeconomia da XP Investimentos e hoje esse Economia em Destaque está sendo bem diferente. Eu estou gravando aqui de um lugar outdoors, aqui como vocês podem ver. Hoje não estamos no estúdio da XP e também não estou na minha casa e também não está sendo editado. Então, um Economia em Destaque bem diferente para vocês também poderem participar aqui com a gente. Então, eu vou passar os meus tópicos, como sempre, aquele resumão que tenho certeza que todo mundo adora aí, aquele resumão do que aconteceu na economia doméstica e na economia internacional ao longo dessa semana, e vocês fiquem totalmente à vontade para mandar perguntas que eu respondo aqui, né, sobre os temas. Se forem perguntas mais sobre investimentos, eu deixo isso para os meus colegas assessores, os meus colegas analistas de equity, para ajudarem vocês. Então, vamos começar aqui como sempre, com o cenário internacional. Então, qual foi o principal, né? Ao longo da semana tivemos alguns destaques internacionais diferentes. O primeiro destaque, então vamos em ordem cronológica, né, dos dados. O primeiro destaque que saiu foram os dados do balanço de pagamentos da China. Então, o que a gente viu, saiu logo na segunda-feira, né? Então, a China, ela sempre traz dados que aqui ainda é domingo, né? E quando está começando a semana, a gente já começa a semana com esses dados da China. Bom, como eu estava falando já há algumas semanas, parece que eu não paro de falar de China, né? Que toda semana eu venho e falo um pouco mais da China. Na realidade é porque realmente o crescimento da China, né, a recuperação da China, ela está realmente muito robusta, né? A gente não fala mais numa recuperação, a gente fala no momento, a gente fala de um crescimento. Então a China vai ser certamente um dos únicos, né, o único país relevante a nível global que vai registrar crescimento esse ano. Então a gente vai ter aí contração do PIB na zona do euro, contração nos Estados Unidos, contração no Brasil, contração nos nossos vizinhos latino-americanos, em todos os países, né, grande parte dos países emergentes, e a China vai registrar crescimento de provavelmente entre 2% e 3%, tá, nesse ano. Então é um crescimento aí robusto. Então o que esses dados do balanço de pagamentos eles mostraram? As exportações chamaram muita atenção. As exportações vieram em 21% de aumento, tá? No mês de outubro aí veio um recorde de, na verdade, assim, se a gente pegar o número nominal, né, foi realmente um recorde. Então foi o recorde nominal de exportações da China para o resto do mundo, e a expectativa do mercado era que viesse uma exportação em um aumento de mais ou menos 10%, e veio em 21%, então foi realmente muito acima do esperado, né, esse dado. E acabou, o que aconteceu? Um dos impactos, né, desse dado de exportação foi que subiu bastante, né, subiu ainda mais o preço das commodities, que já estava bastante pressionado, né, e principalmente as commodities minerais, né, então como o aço, minério de ferro, né, a gente até viu a própria celulose, a gente viu todo mundo, né, tendo bastante, todas essas commodities crescendo bastante, né, e no final da semana a gente viu o próprio preço do petróleo atingir $50, né, na verdade passar a barreira dos $50, o que ele não fazia desde o começo da pandemia, né, então realmente foi um dado, não foi só por isso, né, então adiante do crescimento da China, da perspectiva de vacinas e da retomada aí da economia global como um todo. Gente, só corrigindo aqui, né, esse dado foi de novembro já, às vezes a gente confunde, porque aqui no Brasil a gente tem que esperar um pouquinho mais para os dados, mas o dado o dado da balança de pagamentos da China que eu estou aqui me referindo é o dado de novembro. Para quem a China exportou para o mundo todo, mas principalmente aí para os Estados Unidos, para o Reino Unido e para a União Europeia, tá? Em termos de crescimento, esses foram os mais robustos. O que mostra aquela tendência que a gente já está vendo há algum tempo, que é uma tendência de que países, né, normalmente competidores da China, eles estão com a sua produção industrial, apesar de recuperando, ainda eles não estão com um crescimento muito robusto, né? Então a China aí tomando algum espaço, principalmente nesse momento de festas, né? Nesse holiday season, que está sendo totalmente at home, né? Então totalmente aí em casa, né? As pessoas demandando bastante ali no varejo e na produção industrial, principalmente aí, se a gente olhar né? A gente for mais a fundo, a gente vê que tem bastante produção aí de eletrônicos e também de materiais médicos, né? Médicos e laboratoriais, enfim, toda a parte da indústria farmacêutica, né?
Já as importações, então foi o dado que veio tanto de exportações quanto importações. As importações também registraram uma alta substancial aí de por volta de 4%, né? Essa alta, ela está sendo principalmente levada pela importação de alguns de produtos, tanto de bens de capital, o que é muito importante. Quando a gente tem a importação de bens de capital, que são máquinas e equipamentos no geral, isso é um indicativo de que a gente vai ter, né, isso que a produção industrial vai continuar robusta, né? Porque afinal de contas está se importando aí máquinas e equipamentos. Ao mesmo tempo, a China continua importando bastante commodities, então teve uma queda no número agregado de commodities, mas foi muito devido à queda da importação de petróleo. Mas as outras importações de commodities agrícolas e minerais se mantiveram aí em compasso de alta. A gente tem aqui, então, a última notícia aqui relevante sobre o acordo, sobre os dados de exportação da China, é o acordo comercial com os Estados Unidos, né? Então a gente vem acompanhando isso há algum tempo, né? Se a China estava realmente seguindo aí o acordo comercial com os Estados Unidos, né? Se ela estava comprando aqueles produtos agrícolas, e de fato isso está aumentando. Eles atingiram um pouco mais de 50%, né, do target, né, do objetivo que eles têm até o final do ano, mas é difícil dizer se eles vão realmente chegar a 100% desse target, mas o que é mais impressionante é olhar que mesmo importando bastante commodity dos Estados Unidos, principalmente agrícolas, continuam importando muita commodity também do Brasil, o que significa que a demanda por essas commodities agrícolas e minerais está bem alta. Bom, passando aqui para o próximo assunto, a gente tem aqui, falando um pouco de Estados Unidos, né? A gente teve alguns dados importantes que saíram essa semana. Na verdade, um dado, né, mais importante foi o dado de desemprego. Então, agora falando um pouquinho de desemprego e das perspectivas do pacote fiscal lá nos Estados Unidos. Os pedidos de seguro-desemprego que foram divulgados essa semana, esse é um dado semanal, tá? Ele é divulgado toda semana. Eles subiram pela primeira vez em muitas semanas. Então, eles vieram em 853 mil, né, de 716 mil. Então, esses são pedidos, né, são novos pedidos de seguro-desemprego. Então, a gente tem tanto o dado de novos pedidos, quanto daqueles continuing, né, que são aquelas pessoas que continuam recebendo. Ambos os números estão em alta, tá? Esse resultado veio bem acima do consenso do mercado, que era de 725 mil. Então, se esperava só um aumento de 10 mil, foi um aumento de mais de 100 mil. E por que isso é importante, né? Como eu sempre falo, o mercado de trabalho americano, ele é muito flexível, né? Então lá é muito barato contratar, é muito barato demitir. Então, conforme as novas medidas de isolamento vão sendo implementadas em algumas regiões dos Estados Unidos, a gente sabe que a gente vai ter também o desemprego respondendo a isso, né? Então, nos Estados Unidos essa região aqui, a gente não pode mais ter restaurante aberto por muito tempo, vamos demitir metade da nossa staff aqui, por exemplo. Então, o mercado de trabalho é realmente bastante flexível, então ele volta muito rápido, né? Ele tem uma recuperação muito rápida, mas ele cai muito rápido de novo frente a incertezas e as próprias medidas de isolamento, né? Então, isso acende uma luz amarela, a recuperação nos Estados Unidos, que está sendo forte, mas que tem no desemprego uma das maiores fragilidades, né? E as pressões para o quê? Para mais um pacote fiscal. Então, tem um pacote fiscal aí sendo discutido no Congresso, que é uma proposta bipartidária, então ela partiu da Câmara aí pelos dois partidos, uma proposta de 108 bilhões de dólares, que, enfim, isso muda muito, né? No começo da semana se tinha estava com otimismo, isso até levou um pouco os mercados para cima, né? Um certo otimismo de que isso ia ser aprovado, que era uma proposta bipartidária e que tinha maiores chances de ser aprovado. E alguns dias depois, o próprio executivo propôs um outro pacote num valor bem parecido, de 916 bilhões, mas que a Câmara respondeu, bom, já estamos aqui discutindo o nosso, né, principalmente a líder, a presidente da Câmara, que é a Nancy Pelosi, uma deputada democrata. Porém, eles não estão se acertando, eles quem? Os dois lados, os democratas e os republicanos, principalmente a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e o presidente do Senado, que é um republicano, né? Então, todo mundo tem que entrar num acordo, né? O Senado, a Câmara e o secretário do Tesouro, né, norte-americano. Então, todos eles têm que concordar nos termos do acordo. Então, agora se discute mais os termos do que o valor
né? Mas eles não, o principal ponto de discórdia é sobre o nível de responsabilização de empresas sobre empregos fechados e outras, e basicamente qualquer outra consequência que relaciona-se à pandemia, né? Então os democratas querem responsabilizar um pouco mais as empresas e os republicanos querem responsabilizar um pouco menos. Então esse é o principal ponto aí de discórdia, que eles não conseguem chegar a um acordo. Então, algumas semanas tem uma perspectiva mais positiva, alguma mais negativa. Eu acredito aqui, na minha humilde opinião, que é difícil que se passe um pacote fiscal, né, um novo pacote fiscal antes de que o Biden assuma a presidência em janeiro do ano que vem, né, em 20 de janeiro. Na verdade, ele pode assumir em qualquer momento, a data limite é 20 de janeiro, em qualquer momento em janeiro, então que ele vai assumir amanhã. Esse é o problema de fazer ao vivo, a gente tem que fazer essas correções, né? Mas, enfim, até 20 de janeiro, Joe Biden será, né, bem provavelmente, o presidente americano, e é improvável que a gente tenha um novo pacote fiscal aprovado. Se ele for aprovado, isso é muito bom, eu vou estar muito feliz de estar errada, porque isso significa que a gente vai ter mais liquidez, né, e mais otimismo nos mercados. Enquanto isso, agora passando para a Europa, antes que a gente só fale aqui de cenário internacional e esqueça do nosso cenário doméstico, então falando rapidamente aqui de Europa, né, eu acho que o principal destaque aí foi a decisão do Banco Central Europeu, e também as discussões sobre o Brexit, né? Então, falando um pouco primeiro da decisão do Banco Central Europeu, o Banco Central Europeu teve reunião essa semana de política monetária, eles decidiram manter a taxa de juros, né, no mesmo patamar. Eles têm diversas taxas de juros de longo prazo, de curto prazo, mantiveram todas no mesmo patamar, né? E o que não surpreendeu os mercados, o que era amplamente esperado pelos mercados, né? O que não era, o que surpreendeu relativamente foi o aumento, né, do programa de compra de ativos. Eu digo relativamente porque já estava se esperando um anúncio nesse sentido, justamente diante dos dados que estão chegando da Europa, que são dados, principalmente os dados de atividade do momento, né, que mostram uma desaceleração, e provavelmente a gente vai ter aí uma queda no quarto trimestre do PIB da zona do euro. Justamente porque é a região do mundo onde tem mais medidas de isolamento nessa segunda fase, onde a segunda onda do coronavírus veio de fato mais forte. Então, diante disso, crescia-se também a pressão sobre mais um pacote, né, o anúncio de mais, ou de um aumento, né, ou de uma inovação no pacote aí monetário de compra de ativos. E foi o que o Banco Central decidiu. Ele aumentou o seu pacote de compra de ativos em 500 bilhões de euros, atingindo 1,85 trilhões de euros, tá? Aquela compra de ativos que o Banco Central ele faz para poder aumentar a liquidez do mercado, né? Além de também ampliar o seu período, né? Então foi ampliado por mais 9 meses. Também foram ampliadas as operações de refinanciamento de longo prazo, né? E também foram estendidas as condições favoráveis para esses financiamentos aí para empresas no longo prazo. Além disso, no campo fiscal, o Parlamento Europeu anunciou a implementação daquele pacote de 750 bilhões, né, emitido ali pela União Europeia, em um movimento totalmente sem precedentes na história, né, porque o bloco fez isso. Normalmente o que a gente via, ações de política monetária sendo feitas por parte do Banco Central Europeu, então como o bloco, e as ações fiscais muito mais focadas, né, não muito mais, mas 100% focadas aí nos países individualmente. Então o que a gente tem agora é esse avanço fiscal aí como o bloco, o que pesa favoravelmente ao euro, né, porque se entende que a União Europeia está saindo um pouco fortalecida, né, relativamente fortalecida dessa crise, em termos institucionais. Já o Brexit, por outro lado, continua trazendo aí incertezas. Então, ao longo dessa semana, tivemos discussões, né, entre o primeiro-ministro Boris Johnson e o encarregado, né, pelas discussões ali do lado da União Europeia, né? Eles não chegaram, na verdade é uma mulher, uma líder, né, a Ursula, e eles não chegaram a nenhum acordo, né? Então, o que na verdade foi, ao final da semana, o que ficou claro é que a União Europeia já está se preparando para um cenário sem acordo. Então, se você está se perguntando, mas o Reino Unido já não saiu da União Europeia, né? Já não aconteceu o Brexit. Na verdade, o Reino Unido saiu da União Europeia, a união política, né? Ele ainda não saiu do mercado
né, do mercado, da União Aduaneira e ali do mercado europeu, né? Então ele ainda está, ele ainda faz parte, né, ainda tem as mesmas regras de circulação de bens e serviços que tem os outros países da União Europeia, né, os outros países ali que são também parte desse bloco, né, comercial e União Aduaneira. Para isso, por isso que eles estão ali discutindo, né, os termos da saída do Reino Unido, para o Reino Unido não sair sem acordo. Se ele sair sem um acordo, todas as transações de bens e serviços entre países da União Europeia e o Reino Unido vão acontecer de acordo com as leis, né, com a regulamentação de qualquer país. Então, assim como acontece, por exemplo, com o Brasil, né? Então, tem as tarifas que são aplicadas aos outros países, né? Tem todas as barreiras não tarifárias, né? Que são questões de regulação, né? Então, tudo isso vai ser aplicado ao Reino Unido e vice-versa, se eles saírem sem acordo nenhum. Certamente vai ser prejudicial para a economia britânica, assim como para a economia da União Europeia, porque o comércio entre as duas partes tem sido muito relevante para ambos os lados. Então, e qual é o grande, um dos pontos de maior discussão, de maior discórdia, tem sido a regulamentação da pesca. Então, os britânicos querendo retomar aí a soberania sobre a pesca em algumas regiões, e a União Europeia, enfim, eles estão tentando chegar a um acordo disso. Parece maluco, né, falar que é a questão da pesca, mas é lógico que por trás disso tudo tem posicionamentos políticos muito fortes. Além disso, bom, então falamos aqui de internacional, já gastamos muito tempo com o internacional, vamos falar aqui um pouquinho de cenário doméstico. No cenário doméstico, vamos falar primeiro da decisão do Copom, que foi realmente o grande destaque, né, aqui no cenário doméstico. Então, qual foi a decisão do Copom? Quem é o Copom? O Copom é o nosso Comitê de Política Monetária ali do Banco Central, que decide sobre a nossa taxa de juros e todos os outros instrumentos de política monetária. Assim como, por exemplo, foi feito lá no Banco Central Europeu. O Copom decidiu manter a taxa Selic em 2%, o que era totalmente esperado pelo mercado. Então, não surpreendeu ninguém com isso. O que veio como uma surpresa foi o anúncio, foi a sinalização de que o Forward Guidance, que é uma ferramenta de política monetária utilizada pelo Banco Central para quê? Para sinalizar para onde vai a taxa de juros do longo prazo. Então, usando o Forward Guidance, o Banco Central ele torna a política monetária com a taxa de juros em 2% ainda mais expansionista, sem precisar reduzir mais a taxa de juros. Por quê? Porque ele fala, olha, hoje a taxa de curto prazo está 2%, só que lá para frente ela vai continuar 2%, até que algumas condições aconteçam. Né? E aí, claro, depende do que, explicando aqui o conceito do Forward Guidance. Então, ele tenta também trazer as expectativas de longo prazo também para baixo, né? Trazer a curva de juros de longo prazo para baixo, então sendo uma política expansionista para além da taxa básica de juros. O Banco Central, então, entendeu que ele tinha duas condições para manter o Forward Guidance, né? Que ele deixou muito claras que essas duas condições tinham que existir ao mesmo tempo. Uma delas era a convergência das expectativas de inflação com as respectivas metas. Por que metas no plural? Porque a gente está num período de redução de meta de inflação, né? Esse ano a meta é 4, o ano que vem 3,75, depois 3,5 e depois 3,25. Então o Banco Central está ali olhando para as expectativas no futuro, principalmente porque a política monetária tem um lag, demora um tempo para a política monetária realmente fazer efeito, então eles estão olhando nas expectativas para 2021 e 2022, né? E quando eles olham as expectativas medidas pela pesquisa Focus do Banco Central, né, que é ali os economistas, né, do mercado, eles veem que as expectativas já convergindo para a meta, e mais do que isso, tá? Se a gente olhar lá para 2021, ela tá chegando bem próximo da meta, né? Até perigosamente próximo da meta. Então, o Banco Central sinalizou que essa condição, ela caminha para deixar de ser cumprida. Ela ainda não foi descumprida, porque, né, as expectativas estão caminhando nesse momento, mas ela caminha para deixar de ser cumprida. E a outra condição é a questão fiscal, de manutenção do atual regime fiscal. Nesse momento, o Banco Central entende que o atual regime fiscal está sendo mantido, então não teria por que alterar o Forward Guidance nesse sentido. Porém, diante das expectativas de inflação, o Banco Central sinalizou que provavelmente revisará o Forward Guidance. O nosso entendimento aqui na XP é que isso vai acontecer na próxima reunião já do Copom, no final de janeiro.
E o mercado reagiu como? Reagiu bem, né? Reagiu positivamente, entendendo que o Banco Central está sim de olho nos movimentos da inflação, nos movimentos das expectativas, e ele não está lá, não vai ser leniente com o aumento de inflação nesse momento, apesar de reconhecer que esse nível de atividade ainda requer uma política monetária expansionista. E, finalmente, o Banco Central deixou muito claro que o eventual fim, né, o fim próximo do forward guidance não implica mecanicamente uma subida da taxa de juros. Então, continuamos aqui, mantemos a nossa posição de que o Banco Central deverá subir gradualmente a taxa de juros a partir do meio do ano que vem e terminará o ano em 3% de Selic. Continuando aqui no cenário doméstico, a gente teve discussões sobre a PEC emergencial. A PEC emergencial é uma questão muito importante para o cenário fiscal, né? A gente está aqui falando dessa PEC há muito tempo. Eu não consigo explicar exatamente o que tem nela, porque cada hora ela muda. Originalmente, a PEC emergencial, né, foi uma PEC enviada pelo governo no ano passado, né, no final do ano passado, há um ano exatamente, né, porque foi em dezembro do ano passado, que ela estabelecia principalmente, né, a questão principal dessa PEC era o estabelecimento aí de gatilhos, né, para flexibilizar, para reduzir os gastos obrigatórios de acordo com, conforme o orçamento fosse se aproximando aí do teto de gastos. A grande questão, por que esses gatilhos teriam que ser acionados se eles já estão previstos na lei do teto de gastos, né? Porque essa lei, ela foi realmente um erro de redação, né, nessa lei, que ela colocou basicamente, tá, trocando em miúdos, bem grosso modo, ela diz que o governo não pode ultrapassar o teto de gastos, portanto o governo não deve enviar um orçamento que ultrapasse o teto de gastos, mas se eventualmente o governo ultrapassar o teto de gastos, ele aciona esses gatilhos que incluem o congelamento do salário de servidores, a proibição de criação de novas despesas obrigatórias, a proibição de realização de concursos, né, de abrir novas posições no funcionalismo público. Porém, né, não faz sentido, porque como ele não pode, como ele vai fazer, né? E esse não pode, né, implica em um crime de responsabilidade fiscal, né? Então, realmente, foi um erro de redação que essa PEC tentava corrigir. E não, aí, bom, em toda a discussão, aí aconteceu a pandemia, tivemos muitas coisas, muita água rolou, e aí foi adicionado diversas outras coisas nessa PEC emergencial, que é a PEC 186, que tem o relator, o senador Márcio Bittar, e ele incluiu mais algumas coisas. Ele incluiu detalhes de uma outra PEC que o governo tinha enviado, que era a PEC dos fundos, né, que indica aí que, segundo o relatório divulgado, tá, não foi um relatório apresentado no Congresso ainda, ele só foi divulgado, tá, tivemos acesso a esse relatório, grande parte do mercado teve, mostrava que a PEC estava propondo a extinção de fundos que não fossem regulamentados nos próximos 2 anos, né, de alguns fundos aí que são dinheiros basicamente carimbados para usos específicos, e muitos deles já perderam o seu uso, né, por exemplo, um fundo que está lá para a criação, né, para manutenção de orelhões, né, não temos mais orelhões, então não faz sentido você ter esse fundo. E tem uns outros fundos que entende-se que o dinheiro não foi gasto, né, então que eles também perderam o sentido. Então tem toda uma discussão sobre o que fazer com o uso desse superávit financeiro, é bom dizer, tá? Não é um dinheiro que vem do nada. Se a gente gastar para outra coisa que não seja o pagamento de dívida, a gente terá que emitir dívida a gente terá que emitir compromissadas, né? Aí entra toda uma tecnicalidade, mas o que importa se a gente usar esse dinheiro para outra despesa primária, que não seja o pagamento de juros, né, a gente vai aumentar a nossa dívida, então não faz muita diferença. Acontece que, bom, essa PEC ficou bastante, assim, em suma, ela não ajudaria muito, os gatilhos que ela incluiu não seriam suficientes para diminuir muito a pressão sobre o teto de gastos no ano que vem, só em 2022, potencialmente, e ainda bem pouco, tá? Por volta de 5 bilhões, sendo que a expectativa era entre 20 e 30 bilhões, né, de medidas que pudessem ser tomadas para aliviar as despesas obrigatórias. E ela era, apesar dela ter seus méritos aí, também propor certas limitações de despesas a nível subnacional para estados e municípios. E ela propunha que esses gatilhos fossem acionados, né, que era a grande diferença, como eles seriam acionados, quando as despesas obrigatórias alcançassem 95% das despesas primárias totais ali no orçamento. Porém, entretanto, contudo, né, eu tô passando de um jeito meio apanhado, por quê? Porque essa PEC foi
hoje de manhã, né, quando eu ver esse vídeo na sexta-feira, dia 11, o senador Márcio Pittaro disse que não vai mais apresentar essa PEC emergencial esse ano e deixou para o ano que vem. Então pode ser que ainda vejamos aí mudanças, e sem contar com o fato que essa PEC ainda vai tramitar no Congresso e podemos ver mais outras diversas mudanças. Bom, falando aqui de dois dos nossos... o nosso penúltimo tópico, que são os resultados de varejo e serviços que saíram nessa semana, né? O que mostrou? Esses dados, eles são referentes a outubro. Lembrando que a semana passada veio o dado de indústria, né? Que veio um dado forte, um pouquinho abaixo do esperado, mas um dado forte que mostra que a indústria continua se recuperando, né? E atingindo aí patamares bem altos, aliás, né? Porém, como a gente fala em inglês, era gradual pace, né? De uma maneira um pouquinho, ela cresce, mas cresce um pouquinho mais devagar, o que é esperado, né? Dado aí tanto grande parte do que puxou esse movimento na indústria, né? Que o dado que saiu a semana passada foi a troca de consumo aí de muitos consumidores que passaram a trocar serviços por bens, né? Então é um movimento que a gente viu não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. E isso liga para o resultado do setor de serviços que saiu esse ano. O setor de serviços, ele desacelerou 7,4% no ano a ano, então comparado com o mesmo mês do ano passado, e comparado com o mês passado, quando a gente tem que fazer aquele ajuste sazonal, que muita gente fica com a dúvida, né? Inclusive até comentaram no último Economia em Destaque que o dado de PIB estava errado, né? Porque se você usasse os 2 trimestres, não chegava no dado que a gente estava divulgando, né? De crescimento de 7,7%, mas na realidade, quando você compara um trimestre com o trimestre anterior e um mês com o mês anterior, você tem que fazer um ajuste sazonal. Porque é lógico, tem questões sazonais importantes de um mês para o outro que mudam e poderiam, né, fazer com que o dado perdesse um pouco a credibilidade. Então se faz esse ajuste sazonal. Bom, voltando aqui aos serviços, a gente teve aqui uma aceleração de 1,7%, né, em outubro, com esse ajuste, que veio um pouquinho abaixo das nossas expectativas e do consenso do mercado. Mas basicamente, apesar da fragilidade, né, do setor, a gente já sabia que o setor de serviços, né, todo mundo já sabia que o setor de serviços ia ser o setor que mais sofreria por essa pandemia, justamente pela natureza da pandemia, né, tudo fechado, né, temos aqui toda essa questão de todas as medidas de isolamento que fecham, né, o setor de serviços ou limitam o setor de serviços. Além disso, mesmo que eles não estejam limitados ou fechados, muita gente tem medo de voltar e fazer as mesmas coisas que fazia antes, né? Então, o setor de serviços é o que mais sofre. E aqui no Brasil ele corresponde a mais de 60% do PIB e ele é o setor que mais emprega, né? Então é por isso que a gente também vê, né, ele trazendo aí, ele sendo um peso negativo, né? É quando ele cai e ele realmente machuca a economia brasileira. Mas não é uma notícia ruim, tá? Apesar da fragilidade, a gente tem um índice de difusão que aponta que mais de 55% dos serviços têm se recuperado de forma significativa nos últimos 6 meses, e esse número tem se tornado gradualmente, né, mais alto ao longo dos últimos meses, o que mostra que a economia, enfim, com a retomada gradual, né, das coisas reabrindo, os serviços foram seguindo também. Alguns destaques positivos do resultado foram os serviços prestados às famílias, os serviços de informação e comunicação, então a gente está falando aí de Netflix, né, estamos falando de telefonia, o que certamente aumentou aqui durante essa pandemia, e o que perdeu mais ímpeto foram os outros serviços, né, e aí se encaixa muita coisa dentro disso, principalmente os serviços que a gente, né, usaria aí em não um momento de pandemia, como cinemas, por exemplo, né, e os serviços de transporte também vieram abaixo do que a gente tinha aqui esperado. Mas, como eu falei, isso não é uma surpresa, e a gente acha que dois principais, seria a poupança circunstancial, que parte das famílias mais ricas guardaram durante essa pandemia, né, que a gente tem dados sobre isso. Parte disso vai para o consumo de serviços, partindo da premissa que a gente deve ter uma vacina, né, ao longo dos próximos meses. Então no primeiro trimestre contamos aí com uma vacina, por mais que ela não atinja toda a população, mas pelo menos atinja aí a população de risco, né, então acreditamos que isso traz aí um viés, né, positivo, né, para a recuperação do setor de serviços. E aí, falando do setor de varejo, a gente tem a mesma perspectiva, né, então os mesmos motivos aí dessa quantia, né, dessa poupança circunstancial criada por algumas das famílias mais ricas, deve seguir segurando, assim,
mantendo as vendas no varejo altas, não tão altas quanto a gente viu agora, obviamente, né, durante essa pandemia, porque a gente teve diversos desequilíbrios, como o que eu até comentei, que é a questão das pessoas trocando o consumo de serviços por bens, né, e esperamos que isso não continue acontecendo, né, mas a gente viu o varejo no mês de outubro, então, acelerando 0,9% em relação ao mês anterior, com destaque para artigos farmacêuticos, né, e veículos, né, então muita gente aí comprando, né, veículos, o que faz sentido a gente ver também esse movimento nos Estados Unidos, por exemplo, e mesmo na Europa, né, porque a gente vê as pessoas passando a morar mais longe, né, tendo outros hábitos culturais, outros hábitos familiares devido à pandemia. Então, foi um resultado que continuou acelerando, né, e veio um resultado, ele foi positivo no geral, principalmente porque ele continua acelerando mesmo com a redução do auxílio emergencial. Então, se a gente olhar, outubro é um mês aí onde a gente já teve a maioria das famílias recebendo um valor menor do auxílio emergencial, que foi um dos grandes motores da volta aí do varejo nos últimos meses. Por fim, então, o último tema aqui, falando do mega leilão do Tesouro Nacional, a gente teve aqui eu comentei dos leilões há 2 semanas atrás, e essa semana de novo a gente teve hoje mesmo, né, a gente teve os dados desse leilão. Eles foram, foi um leilão maior, inclusive, do que o de setembro, né, que já tinha sido muito grande, né. O que são os leilões do Banco Central? O Banco Central está ali emitindo títulos para financiar a sua dívida, rolar aqueles títulos que estão vencendo e financiar o déficit, que é a diferença aí das despesas e receitas do governo. A oferta foi integralmente absorvida, então por hora, enquanto eu falo com vocês que não teve ainda o segundo round, que é uma questão muito técnica, mas por hora foram vendidos 57 bilhões em títulos, tá? Tanto pré-fixados, então a gente teve aí LTNs e NTNFs, né, são títulos aí pré-fixados, e com isso o Tesouro, ele soma 297 bilhões em emissões entre o início de novembro e hoje. É claro que essas emissões também vão para aqueles títulos que estão vencendo, né? Mas os títulos vencendo nesse período, eles venceram poucos títulos, né? Então, quando você compra, o seu título tem um vencimento e é assim que vai ali no gerenciamento do Tesouro Nacional. Então, foi por volta de 15 bilhões vencendo no período e o Tesouro captando 297 bilhões. Então, realmente, né, até hoje, então, isso entre e hoje. Tínhamos toda aquela preocupação, né, de gestão da dívida, de solvência, que o Tesouro estava encurtando a dívida, né. É legal dizer que 2 pontos positivos desses leilões, que continuam sendo característica, né, dos últimos leilões, são prazos mais longos, né, e taxas mais baixas. Então, relativos ao que a gente estava vendo no começo do mês. Então, tudo isso foi muito positivo, né? Então, uma boa notícia aí. Isso vem tanto diante de um otimismo, principalmente por um otimismo externo, né? Eu sei que a gente está emitindo aqui no mercado doméstico, mas é um otimismo que vem do externo, que vem da perspectiva de vacinas, que vem dos dados positivos dos Estados Unidos, que vem da expectativa de mais um pacote fiscal, né, mais pacote monetário na União Europeia, liquidez global. Então, esse otimismo que está vindo do exterior também favorece aqui o Brasil, né? E a gente vê reflexo disso ali no leilão do Tesouro Nacional. Então, uma notícia boa aí do lado fiscal, para variar um pouquinho. É isso, gente. Esses foram os principais temas que a gente teve aí ao longo da semana. E eu espero que vocês tenham gostado desse Economia em Destaque um pouco diferente. E eu tenho certeza que eu não vou nem assistir isso depois, porque senão eu vou ficar vendo o que poderia ter sido feito na edição. Mas, bom, depois vocês contem pra gente o que vocês acharam. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui, que eu peço mil desculpas que eu não li. Que eu não consegui responder ao longo da live. Eu vou pegar aqui, peço produção, 5 minutinhos aqui para pegar algumas dessas perguntas, né? Tem uma pergunta sobre os juros no decorrer de 2021 e no terceiro semestre. Bom, a referência para saber o que vai acontecer com os juros, ela expectativas aqui dos economistas. Se você quiser uma referência, pode olhar a pesquisa Focus, que ela é o compilado aí dos economistas, né? É difícil você olhar a curva de juros, porque a curva de juros ela muda muito, né? Em teoria a expectativa do mercado, mas ela muda, né? Hoje pode achar uma coisa, amanhã outra, né? Que são posições que os gestores estão tomando. Quando você olha para o foco, são de fato no longo prazo o que os economistas acham que vai acontecer. Aqui na XP a gente tem uma expectativa que os juros vão atingir 3% ao final do ano que vem, e que o governo vai começar a subir os juros a partir da metade do ano.
A inflação, acreditamos que a inflação, e lógico, esse cenário de juros, ele casa com o cenário de inflação, acreditamos que a inflação, ela vai continuar, ela vai ainda sofrer uma pressão, né, principalmente quando a gente olhar assim, abril, maio do ano que vem, vai ter um aumento de inflação, provavelmente vai chegar nos 5%, por quê? Principalmente pela questão dos alimentos, tá, e algumas questões sazonais, muitos dos aumentos normais que aconteceriam, né, de preços foram represados esse ano, justamente por causa da pandemia. Não foi um represamento artificial, como a gente via em alguns governos anteriores, né, que isso acaba, enfim, trazendo grandes problemas na frente. Foram algumas questões, por exemplo, como a ANEEL, né, que suspendeu a política de bandeiras esse ano e voltou em dezembro, e isso trouxe a inflação bastante para cima, mas são questões pontuais. E a gente imagina que as commodities vão continuar subindo ainda, principalmente até esse momento, né, até ali o final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre do ano que vem, pelos movimentos que a gente tem visto no mercado internacional, mas que depois disso ela deve arrefecer. Principalmente aí temos questões climáticas importantes, temos laninha, né, afetando bastante a produção, aí tanto, né, de proteínas, quanto de, enfim, né, commodities agrícolas, animais e agrícolas, tanto agropecuárias quanto agrícolas, né, então a gente vê aí essa questão sazonal, climática, né, impactando bastante, então imaginamos que vai subir e depois isso tende a arrefecer também a pressão do dólar, que a gente já vê caindo, que já era a nossa expectativa, e olhando para o ano que vem, a nossa expectativa é que a tendência continue, também imaginamos que o dólar, né, o dólar enfraquecido vai tender a trazer aí, a reduzir a pressão também sobre a inflação, tá? Bom, tem aqui eu já comentei sobre o dólar, né, a mudança do governo dos Estados Unidos, então ela trouxe mais previsibilidade, né, eu acho que o resultado das eleições trouxeram mais previsibilidade para o mercado internacional, e a perspectiva de um pacote fiscal grande, né, com o governo de Joe Biden e uma Câmara democrata, né, então a gente espera aí um enfraquecimento do dólar ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil também, que é o que a gente já está vendo, né? Bom, é isso, gente. Eu acho que eu consegui responder muitas das perguntas aqui, né? Bastante perguntas sobre Selic, dólar, inflação. É isso. Já tomei muito do tempo de vocês aqui. E a gente se vê, então, no próximo Economia em Destaque, que provavelmente será lá na XP Investimentos ou lá na minha casa. A gente aqui trabalha, né, só com surpresas, mas deve ser aqui. A gente está vendo se a gente vai implementar essa versão ao vivo mais vezes para vocês. Depois contem o que vocês acharem. Muito obrigada e eu vejo vocês na semana que vem.